Muito gostoso, né? No último dia com a sala cheia. Então, quero agradecer ao Léo, à Câmara Brasileira do Livro, a Cíntia, da CBL, sempre nossa parceira. E, mais uma vez, já estou com saudade. 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A minha última mesa aqui no Papo de Mercado. Gente, essa mesa aqui é uma mesa que, quando eu fui pensar nos nomes, algumas mesas tiveram 4 pessoas. Eu vi que, meu Deus, o tempo ficou curto aqui, né? Até o pessoal da Bienal me chamou a atenção. Lília do céu, 9h30, a gente estava aqui fazendo pergunta, falando. E essa mesa, então, hoje está um pouco mais tranquila, como eu falei, né, primeiro, porque são 2 pessoas, né? As que tinha 4, eu já ficava assim, ó. Ai, termina. Como é que eu vou interromper? E eu sou canceriana, eu tenho uma dificuldade, porque eu gosto de ouvir, e eu também sou coração, então foi difícil ser mediadora, mas foi muito bacana. E a gente percebeu, quando eu acho que o papo é bom, né? Eu acho que mostra isso, né? Se tivesse. E ninguém saía da sala, gente. Aí eu ficava, meu Deus, tá bom, podia durar 2, 3 horas. Então, o tema de hoje, o marketing como aliado para o mercado do livro. E eu chamei 2 convidadas assim, que estão em 2 pontas diferentes do mercado do livro, né? Então, está a Raquel, que já trabalhou na parte do comercial, editorial, vou apresentar ela para vocês, e a Paola, do Livros e Fuxicos, que está na ponta da divulgação. A Raquel já esteve na ponta da preparação também, né? Na ponta de venda, onde fica o livro exposto, e ela ali ajudando a divulgar nas redes sociais. Então, vai ser um bate-papo muito gostoso, tenho certeza que o que elas vão falar vai sempre se somar, e o que eu puder também eu vou contribuindo, afinal é marketing, vou ter que me controlar. E eu vou começar apresentando, então, a Raquel, gente. A Raquel Assetti é pernambucana, reikiana, mas é uma pernambucana bem paulistana, tá? Reikiana, mãe e apaixonada por livros, tanto que já estou no mercado editorial há 20 anos. Com formação em jornalismo e gestão comercial, já atuou nas editoras Moderna, SM, você trabalhou na SM, aquelas que eu também, Terra, Virgem, Aleph, Pensamento e Luz da Serra. Atualmente está à frente da A7 Books, consultoria editora, e presta serviços editoriais e comerciais para diversas editoras com foco na espiritualidade e no desenvolvimento pessoal. Raquel coleciona cases de sucesso ao longo de sua trajetória, emplacando títulos na lista dos mais vendidos da Veja e do Publish News, e encontrando soluções inovadoras em meio a momentos de crise, motivo que, inclusive, a colocou entre os 5 finalistas do Prêmio Publish News de Profissional de Marketing e Vendas do ano em 2019. Raquel, muito bem-vinda de novo. Prazer ter você aqui. Eu tenho feito assim todos os dias, vou fazer também com a Paola. Eu apresento o currículo, porque no primeiro dia eu não apresentei. Eu vi que as pessoas ficavam com vergonha, né, de falar. Então, eu apresento o currículo, mas agora eu queria que você falasse mesmo de coração, né, quem é a Raquel no mercado do livro nacional. Oi, Lilian. Olá, pessoal. Boa noite. Nossa, que honra, né? A gente ficou 4 anos sem Bienal, ver essa Bienal lotada, a gente se emociona, a gente vibra. A Raquel é uma pessoa apaixonada por livros, né? Comecei desde muito nova, lendo Pedro Bandeira. Meu primeiro trabalho foi na Editora Moderna por amor ao Pedro Bandeira. Eu li A Droga da Obediência, fiquei encantada. Eu falei, eu preciso trabalhar na editora que publica esse livro. Fui lá com 17 anos, comecei como estagiária. E, desde então, passei por várias casas editoriais e vários setores do mercado editorial, desde a área comercial, logística, já fiz inventário de livros, já fui em estoque, marketing, então, financeiro, direitos autorais, todas as áreas do livro eu já passei. E agora eu estou seguindo aí com a minha empresa, prestando consultoria. Estou com um projeto bem legal da Ideal Books, o pessoal está ali, com livros de negócios. E assim, Lilian, a gente, na verdade, é um encontro, né? A gente fica muito feliz porque a gente vibra o livro e vê essa retomada com uma Bienal lotada, é emocionante. Eu já conversei com vários expositores, todos estão muito felizes com o resultado dessa Bienal, e é uma honra passar essa noite com vocês, dividir um pouquinho da minha experiência, tentar contribuir, principalmente para quem também está querendo escrever um livro, e eu também estou querendo me lançar como autora esse ano, uma pessoa que só trabalhou nos bastidores de editora, mas depois eu falo um pouquinho mais desse projeto lindo. Muito bom. Agora é você. Paola Alexandra. É paranaense. Essa eu não sabia, viu? Descobri quando eu fui ler tua biografia. 31 anos, casada, mãe da Júlia, que é uma fofura. Quem acompanha nas redes sociais, né? A gente tipo, acha assim que é sobrinha da gente, tanto que a gente vê nas redes sociais. Fã assumida de bons romances, filmes, séries e tudo que contenha chocolate.
Administradora por profissão, blogueira por paixão. Fundadora da marca Livros e Fuxicos e autora dos romances Volte Pra Mim, Livre para Recomeçar, Reflexo do Passado e O Roubo. Paola, muito obrigada. Eu sei que a tua agenda, ela estava aqui hoje o dia inteiro autografando. E veio aqui, se dedicou mais esse tempo aqui para poder contribuir para vocês, que, né, ao público aqui, né, claro, a gente sabe que tem, né, leitores que querem se tornar escritores, blogueiros, teus fãs, conhecidos nossos, meus alunos, mas tem a maioria, assim, são autores também independentes que querem as dicas para poder divulgar o livro, né? Mas eu quero que você, depois que eu já apresentei aqui de uma maneira mais formal, queria que você falasse bem coração também, quem que é a Paola Alexandra do Livros e Fuxicos. Primeiro, obrigada pelo convite, Lilian. Estou muito feliz de estar com vocês aqui para a gente falar sobre livros. E, para quem não me conhece, eu falo de livros na internet há 10 anos, então são 10 anos produzindo conteúdo. Eu comecei indicando livros, fazendo resenhas de forma escrita, através do blog, e do blog fui migrando para outras redes sociais. Então, hoje eu estou no YouTube, o meu canal é um dos maiores canais de literatura do Brasil, então eu falo sobre livros no YouTube, no Instagram, no TikTok também. E, além disso, virei autora. Eu lancei meu primeiro livro em 2018. Em 2018, com a editora Planeta. Depois, Livre para Recomeçar, e tem outras histórias também. Então, acho que vai ser bem legal, porque eu consigo trazer um pouco sobre os dois lados, tanto como produtora de conteúdo, como também como autora. Espero que vocês gostem. Muito bom, muito bom. Para começar, então, eu tinha até colocado aqui, mas eu vou inverter um pouquinho a ordem, não vai alterar. Queria que vocês começassem, então, tanto faz a Raquel, a Paula, vocês fiquem à vontade, tá? Quais dicas que vocês dão aqui para quem está começando ou tem vergonha de entregar conteúdo nas redes sociais? Por que eu vou já começar logo de cara com essa? Porque tenho lá muitos escritores que me seguem lá, né? E tenho os alunos, e uma das coisas que eu mais tenho que trabalhar antes de falar de técnica de marketing, ou de copy, ou de imagem, ou de ideias, eu tenho que trabalhar o medo, a vergonha, a timidez, o que vão achar e se... E muitas perguntas, então eu queria que vocês dessem essas dicas, talvez contando como foi para vocês. A Raquel, que também começou com esse projeto no Instagram. E a Paola pode começar contar como foi ela gravar os primeiros vídeos. E, enfim, eu queria que vocês já começassem com essas dicas assim, práticas para eles começarem a destravar. Porque eu percebo que depois que o autor perde isso, vamos dizer, a vergonha, né? Faz com vergonha mesmo, as coisas começam a dar certo. Tá bom? Fique à vontade. Então, vou lá. Bom, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa de bastidores, né? Nossa, a gente está aqui falando com vocês já é uma superação de um desafio, porque eu era uma pessoa que não gostava de falar em público. E, na verdade, assim, eu comecei esse trabalho de desenvolver conteúdos na internet no momento de pandemia. Na editora que eu trabalhava no Rio Grande do Sul, né, as livrarias, o varejo se fechou, e eu fui por uma necessidade, que era vender livros. Então, com as livrarias fechadas e as pessoas cada vez mais buscando espiritualidade, desenvolvimento, né, as pessoas em casa, precisando ler, a gente precisava levar esse conhecimento para as pessoas. E aí me atrevi, comecei a fazer umas lives no Instagram da editora, convidando autores, e, assim, foi aquilo, preciso levar. Então, propósito, eu acho que o livro ele nasce de um propósito, né? O que eu quero transformar o mundo, o que eu quero transformar o meu entorno, as pessoas que estão ao meu lado. E aí a gente tem que se atrever, se desafiar. E, principalmente, autores estão começando. E aí, agora, eu estou com um projeto que chama Ressignificando Perdas, né? Depois de tantos anos no mercado editorial, em 2020, eu perdi a minha mãe e a minha avó pelo Covid, em menos de 15 dias. E foi um processo bem traumático, bem desafiador. E, a partir disso, eu tive que enfrentar um emaranhado de emoções que eu não conhecia, um adeus sem despedida e diversas outras emoções. E quantas pessoas estavam vivendo esse mesmo momento comigo? Né? Então, a minha vontade era de ajudar. E essa vontade foi maior que a minha vergonha. Eu comecei a publicar os textos, dei aquele respiro de coragem, porque a gente tem medo do julgamento. Será que as pessoas vão gostar do meu texto? Será que as pessoas vão julgar? Então, no teu caso, né, o que o pessoal do mercado do livro vai achar? Meu Deus! E o que eu pensei? Né? Meu perfil pessoal
né? As pessoas vão me ver como uma pessoa melancólica, depressiva, mas eu preciso dividir os meus sentimentos até para que as pessoas validem tudo isso. Porque quando a gente vai, às vezes, numa terapia, quem viveu um processo de luto, existem várias etapas do luto, você tem que se enquadrar necessariamente em uma ou outra, e eu estava vivendo um luto um pouquinho diferente. E o luto é único. E depois que eu fui estudar o processo, eu falei, eu preciso dividir isso com as pessoas. E eu criei um canal, hoje a gente está com 20, faz 8 meses que eu tenho 26 mil inscritos. E, assim, engajamento orgânicos, gente. Nunca investi em tráfego na vida, nem sei. Na verdade, até aprendi um pouco na editora que eu trabalhava, mas eu falei, eu vou soltar e ver o que acontece. E tantos corações dilacerados se conectaram aí com o projeto. Então, o que eu falo, assim, para você destravar essa vergonha, você tem que levar o seu propósito acima de tudo, né? O que você quer levar para o mundo? E todos nós temos um. Por mais vergonha que nós tenhamos, por mais dificuldade, por mais crenças limitantes que nos bloqueiem, a gente precisa se desafiar em prol do nosso propósito, da nossa vontade de ajudar o próximo. Então, para mim, foi muito o propósito, foi o DNA de ajudar. Então, eu acredito que cada autor que está desenvolvendo um texto tem, sim, um propósito, tem um público que gostaria de atingir, como a própria Lilian diz, quem escreve para todo mundo não escreve para ninguém. Vocês têm pessoas que vocês querem se comunicar e vocês precisam destravar isso. Que seja, se não for através de vídeo, não tem problema, que seja através dos textos, né, blogs. Acho que a nossa convidada aqui pode falar bastante, né, sobre isso também, mas essa é a minha experiência, espero ter contribuído. Eu acho que a gente pode também tentar ver por um lado mais objetivo. A parte emocional, como a Ká falou, concordo super com você. E aí, se para quem está aqui, às vezes o emocional não funciona, você pode tentar racionalizar. Você quer escrever um livro e você quer ser lido. Se você quer ser lido, onde o seu público está? O seu público está na internet. Então, você precisa estar na internet. Você precisa atingir esse público. E aí, como você vai fazer isso? Existem muitos formatos. Você pode usar um blog, então você pode usar um site, você pode usar o YouTube, você pode usar o Instagram, você pode usar o TikTok. O mais legal não é você se forçar a ter tudo. Porque, por exemplo, hoje o TikTok é uma das ferramentas que a gente consegue ver, quantificar o quanto a literatura está se moldando através dessa rede social. Mas você não precisa pensar em números. Eu acho que é muito importante tentar achar um formato que seja confortável para você, como autor, e como profissional, para que você consiga sentir prazer fazendo aquilo. Olhando o seu livro como um produto, você vai perceber que não é mais só escrever. Eu acho que, na verdade, nunca foi. A gente teve essa visão romantizada do que é o trabalho de um autor. Então, eu vou sentar, vou escrever um livro, pronto, agora o livro é do mundo, e vamos esperar que ele se venda. Hoje, um autor completo, ele escreve, ele participa de todo o processo de produção do livro, ele está ali ativo na revisão, edição, leitura crítica, leitura sensível, na capa e no marketing também. Ele sabe com quem ele quer falar, ele sabe que esse livro quer vender, né, para quem ele quer vender esse livro. E você pode, então, encontrar um formato que seja acessível para que você se posicione na internet. E isso você só vai conseguir descobrir de duas formas. Você tem que tentar colocar a sua cara e tentar. Vou tentar gravar um vídeo. Não preciso postar. Gravei, não gostei, não funcionou. Vou tentar gravar um vídeo rapidinho para o TikTok. Ai, não curti também. Vou tentar fazer um Reels. Tentativas. Não precisa necessariamente postar, mas você precisa tentar para destravar essa chave. Hoje, dentro do Instagram, por exemplo, fotos funcionam muito bem, textos, carrosséis indicando, pegando algo que está na moda no momento. Por exemplo, Stranger Things. Só se fala disso, entrou na Netflix, uma adaptação que está super em alta. Como que eu posso usar esse conteúdo atrelado ao meu livro? Eu não preciso necessariamente tirar uma foto minha com o meu livro, mas eu posso usar os personagens daquela série. Será que eles leriam o meu livro? Se o meu livro é de fantasia, se o meu livro é ficção científica, eu consigo atrelar isso. Então, eu acho que a pessoa, às vezes, tem essa ideia de que ela precisa aparecer. Mas quantos vídeos fazem sucesso mostrando só o livro e uma mão? Só a estante e um livro. Você pegar o livro da sua estante, você mostrar um trecho do seu livro, você associar o seu livro com uma música, com uma banda, com um lugar. Tem algum cenário no seu livro que você poderia ir fotografar o seu livro nesse cenário? Então, eu acho que é o destravar de uma forma objetiva,
Veja seu livro como um produto e descubra a forma de estar na internet falando sobre ele. Se você não quer mostrar o seu rosto, não tem problema. Mostra a sua voz, a sua mão, a sua estante, a sua casa. Escreve, né? Seus gatos, cachorros. Encontra outras Gato, formas. cachorro dá um engajamento altíssimo. Se tiver um sobrinho fofo, então um bebezinho, né? Nossa. Eu acho que funciona bastante. É muito gostoso falar disso, porque vocês podem falar assim, mas elas falam de uma maneira tão natural, né? Mas é essa descoberta que eu falei, que o autor faz, né? E aí tem um lance muito interessante, porque assim, eu tenho uma agência de comunicação, e quando eu saquei isso estudando marketing digital, e é muito legal porque os meus clientes, as editoras, os autores falaram, não, Lília, é isso mesmo, segue esse caminho, né? Porque assim, tudo que eu faço, eu também, né, busco conversar com os meus colegas do mercado e tudo mais, porque qualquer agência que vocês forem contratar, como as editoras contratam a gente, é uma ponta, né? Então, o livro vem com uma boa capa, com uma boa revisão, com uma boa diagramação. A equipe comercial tem que estar muito trabalhando para colocar os livros nos lugares. O autor também tem que trabalhar. Pode contratar a agência mais cara de São Paulo. Aliás, eu trabalhei com várias já. Quando a minha agência eu abri, porque eu comecei a trabalhar com outras agências de São Paulo, e falei, elas não sabem trabalhar com o livro dentro da editora, né? Então, assim, o livro, ele é o autor. Então, se o conteúdo parte muito que não é do autor, já vai ficando um pouco mais difícil, sabe? Aquele autor que está muito no mundo do ghost, né? Aí ele vai dar entrevista, não sabe nem o que está falando do livro dele. Porque o leitor percebe verdade. A gente sente verdade nos livros da Paola. A gente sente verdade nos livros, né, que a gente vê aqui na Bienal, essas filas, os fãs sentados ali. E, assim, tem livros... Eu já fui ghostwriter, mas eu escutei o autor. A gente só foi uma tradutora, né, do que ele falou. Aí, tudo bem, a fala é dele. Agora, quando a pessoa não sabe nada, vai encomendar, só por conta do ego dela e tal, aí fica muito difícil o marketing. Então, é isso, o livro está relacionado a propósito, a missão. Em todas as mesas dessa semana, foi falado disso. Teve pessoas que perguntaram qual o tema e tal. Eu provoquei algumas perguntas que vocês fazem, né? Eles falaram, os editores aqui, Melhoramentos, Felipe da Planeta, o Pedro da Faro, a Corina, né, da Melhoramentos, falaram assim, o tema, meio que assim, como se assim, o tema não importa. Importa a história, importa o que está no livro, importa o que esse autor trouxe para a gente. Então, é algo, o livro tem isso, né? O livro tem alma. E aí vocês precisam trazer isso para as redes sociais. Eu não tinha como não falar um pouquinho disso, mas é isso, sabe? A gente sabe que a gente quer a divulgação por conta do ego, da vaidade, mas o mais importante no marketing é isso que ela falou, que as duas falaram. Entender ele como um produto, e se você não fizer nenhuma movimentação, você não vai ter leitores. Precisa estar presente também, precisa né, Lília? estar presente. Porque hoje eu recebo muitos autores que entram em contato para divulgação e eles não têm conversão porque não tem um site, não tem uma foto de autor, não tem um perfil no Instagram de autor. Não necessariamente você não pode usar o seu perfil pessoal, mas é o seu nome? É o seu nome de autor? É o nome que está no seu livro? Então, às vezes, por exemplo, né, o da Lília, a gente vai ver o nome dela, mas ela poderia ter usado Queridinha 22, que escreve romances. Não é? Então, é muito difícil você converter. Então, você precisa fortalecer a sua marca, o seu nome, o que você acredita, as cores que você acredita, o que você gosta. A pessoa ela vai querer... Se você converter um leitor para o seu livro, e ela gostar de fato do seu livro, ela vai querer te acompanhar constantemente. Então, ela vai querer ler tudo o que você vai escrever. E, se você quer, de fato, isso, você precisa trazer a pessoa para perto. Então, ela precisa ter um lugar para saber mais sobre você. Então, que música você está ouvindo? Você está escrevendo um livro novo? Então, a presença na rede social hoje é muito importante. E, falando como influenciadora, eu trabalho com pessoas que já têm esse posicionamento. Porque eu não vou conseguir divulgar um livro que a pessoa não está em nenhum lugar da internet. Isso é importante você falar, né? Porque não tem como a pessoa chega para mim, ela não tem nenhum e-mail de autor. Então, como eu vou conseguir, de fato, oferecer aquele produto para as pessoas que me acompanham, o produto autor? Mas é bem isso, Paulo. E assim, até para um editor, né? E aí a gente recebe diversos textos. Eu quero publicar. E aí, quando você vai tentar achar a pessoa, você não acha a pessoa na internet.
É óbvio que as editoras olham para isso, sim, para publicar um livro, né? Quem que esse autor se comunica, que autoridade ele tem sobre o assunto, né? Então, construa essa autoridade, mostre quem você é, o porquê que você, qual o seu método, o que você tem de inovador, o que você está trazendo. Então, falta muito isso, né? A pessoa escreve e sonha, e sonha, e sonha, mas a gente tem que ter o pé no chão, de que para que a gente seja visto, a gente precisa, principalmente, se posicionar minimamente na internet. Hoje, ninguém sobrevive sem se posicionar na internet. Se você não está no Instagram, você não é ninguém, né? A gente tem que ser realista em relação a isso. E a marca pessoal, que vai chegar aqui para o final, porque é isso, como eu falei, todos assim, os autores que a gente divulga, você falou, exatamente acontece a mesma coisa na agência. A autora fala assim, eu quero sair na Veja, eu quero sair na Folha, mas o que ele está fazendo nos bastidores para isso? Como é que é o conteúdo dele? Porque quando a gente oferece para o jornalista, ele vai no Instagram de vocês, ele vai no Facebook, eu posso fazer o melhor release, ele vai ler seu livro, ele vai perguntar. Então, é uma ponta. A gente vai, liga, oferece, ele olha, ainda mais na mídia espontânea, que é o que a gente faz, que não é publicidade, né? Ele tem que, a gente oferece, ele fala, gostei, vou publicar. Não gostei, é o direito dele. Então, parte do autor não é só sobre escrever, é conquista, é um jogo de conquista. E tem mais. Já tive autores com pouca audiência, que chegou o livro, ele leu e falou, que história incrível. E a pessoa tinha, sei lá, 1.000 seguidores. Então, não é sobre comprar seguidores, não é sobre curtidas, comentários. É isso que eu falo. É sobre quantidade. É sobre engajamento, às vezes, né? assusta, né? Você pensar, mas eu vou começar na internet, existem tantos perfis que são maiores. Pensa em você. Você reunir 10 pessoas que leram seus livros, que vão ler tudo que você escrever, que vai torcer por você. São 10 pessoas. É muita gente. 10 pessoas verdadeiras, né? né? Isso. Então, isso é importante falar, né? Porque essa questão da compra de seguidores é uma ilusão absurda. Não funciona. Eu trabalhei numa empresa de marketing digital. É sorteio, aí a pessoa entra, sai. Então, assim, você precisa de engajamento, você não precisa de seguidor, você precisa de pessoas que engajem com o teu conteúdo. Hoje, todos os editores, a gente tem aplicativo para ver realmente, de fato, engajamento. Então, não adianta mentir em relação a números, né? O mercado está aí, a gente sabe o que realmente engaja e conecta. E ser você, ter você ali. Eu conheço vários autores que começaram mídias sociais sozinhos, e como a Lilian falou brilhantemente, o livro tem a tua alma, o texto tem a tua alma, e as redes sociais também têm a tua alma. O meu Instagram é pequeno, mas eu faço cada detalhe, eu faço a arte, eu faço o texto, e eu sinto que é isso que engaja, as pessoas querem ver você, a tua essência, e é algo que não tem como, né, Lilian? A gente está quase entrando na quarta pergunta, então vou aproveitar a terceira aqui para engatar. Eu queria que vocês duas falassem, pode também agora começar contigo, dos cases que vocês já tiveram com divulgação, porque eu acho legal, né? A gente está falando tanto aqui sobre, né, esse mundo, que a gente é apaixonada, que a gente quer incentivar vocês também a começarem porque, assim, fazendo esse trabalho, vocês vão ser mais valorizados. E é isso que a gente quer que o livro de vocês sejam lidos, né? Então, eu queria que você comentasse, Paula, você pode comentar dos teus livros ou de algum projeto que você divulgou, porque, de verdade, a gente sabe que é isso, né? Sai lá no Livros e Fuxico, todo mundo quer sair. Aí saiu, aí realmente a gente está nos batizões da editora. Ai, vendeu, ai, que bom, né? Agora destravou, agora até me ajuda. Agora o jornalista da revista que não queria vai querer, ou vai para a televisão. Porque o poder do blog, né? Acho que você pode contar um pouquinho sobre isso, é muito forte, é muito bacana. Eu fiquei muito feliz porque eu estou há 13 anos, então eu vi esse processo das editoras. Primeiro era muito mandar livro, né? Depois começaram a ver vocês como produtores de conteúdo, e aí começou a ter um budget para investir em vocês como anunciantes. E eu sempre defendi, tá? Nas reuniões, não, tem que ter uma verba, né? Porque dá muito mais retorno com publicidade. Eu queria que você contasse alguns cases, se você quiser, né, ou o seu, ou dos livros à vontade, para eles terem algo mais concreto assim, sobre, né, como você fez a divulgação de algum livro que deu muito resultado. Acho que é legal, você fala muito de nicho, né? Então, eu sempre tive muita noção de qual é o meu nicho. O meu nicho gosta de ler romance, independente da mistura de outros gêneros, sempre foi o meu foco, porque é algo que eu amo e é algo que, quando eu comecei na internet, pouquíssimas pessoas falavam sobre isso, né? Sempre existe um preconceito muito grande com a literatura romântica. Então, eu acho que o meu maior case de sucesso é ver hoje autores de romance com quem eu trabalho, com as pessoas seguem essas pessoas pela Bienal. Elas leem tudo que essas pessoas publicam, seguem essas pessoas no Instagram e me marcam e conversam. Eu conhecia fulana por causa de você. Eu conhecia os livros do ciclano por causa de você. Eu estou nessa fila aqui para pegar a senha e pegar autógrafo por causa de você. Então, assim, eu tenho esse retorno, não
quantitativo, no sentido de, divulguei o livro vendeu, meu Deus. Mas é no sentido de mostrar o autor como uma pessoa próxima, uma pessoa que vai muito além daquele livro, mas que tem todo um trabalho especial da literatura. Então, eu acho que uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, quando eu faço trabalhos com autores de romance, é que o Instagram da pessoa cresce. Então, não é só a venda. Então, o meu público quer acompanhar aquele leitor que eu indiquei. Porque o meu indicar não é só indicar um produto. O meu indicar é, eu gosto dessa pessoa, eu gosto de quem essa pessoa é, eu gosto de quem essa pessoa representa. Porque, assim, eu tenho 10 anos trabalhando. Então, hoje, eu já tenho aquele apelo emocional. Eu trabalho com quem eu gosto. Faz parte também do nosso trabalho, né? Você quer elevar aquelas pessoas que são especiais para você de alguma forma. Então, hoje, os autores com quem eu trabalho, eles são importantes, eles viram meus amigos. E eu acho que isso é muito legal e, enfim, eu tenho talvez pessoas aqui que poderiam falar mais sobre o meu lado, sobre o que eu criei, mas eu acho que é isso. O meu maior case de sucesso é ver que tem nomes da literatura hoje que eu ajudei a construírem um público ainda mais forte. E eu convido, depois você pode deixar os canais para seguirem, acompanhar, para vocês verem na prática como ela faz, né? O marido dela está aqui, fazem as produções. Quando a Raquel falou da produção, que é feita com amor, com carinho, a gente sente nas produções de vocês, né? Eu acho que vocês passam isso para o público, né? Mas ela mostra o cenário. Olha só, pessoal, o vídeo está assim bonito, mas olha os bastidores daqui, né? Tem fio para todo lado. E é muito gostoso, porque a gente pensa, é possível, né? Então, e é legal, assim, porque eu comecei falando de livros de outras pessoas e consegui alcançar muita coisa quando eu lancei meus próprios livros. Então, eu acho que a internet hoje, gente, ela é uma ferramenta valiosíssima para você alcançar mais pessoas, para você estar próximo do seu leitor, para você receber um feedback, para você sentir onde você pode melhorar, onde você pode crescer mais. Eu sou muito grata, porque tudo que eu conquistei hoje é por causa do meu público, o público que eu formei. Eu tenho completa noção que eu só publiquei meu primeiro livro porque eu já tinha uma fanbase. Mas o que eu mantive para que esses leitores continuassem me lendo, aí eu mostrei a minha escrita. Então, começou com números, sim. Quantos inscritos hoje no canal do YouTube? 342 mil? 342 mil no YouTube. É muita gente. Merece uma salva de palmas, a gente. 342 mil pessoas interessadas em livros. Então, é muito gostoso. É muito... Livros de romance, e muitos deles nacionais. Muito bom, muito bom. E aí, Raquel, quais são seus cases para você compartilhar? Vamos lá. Eu vou compartilhar o case, né? Eu venho do mercado editorial, então eu era editora. Eu saí de São Paulo para uma oportunidade no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha que chamava Nova Petrópolis, tem 20 mil habitantes. Cheguei lá meados de 2019, depois de 6 meses, e assim toda a minha experiência, né, de vendas, de comercialização, de marketing, sempre foi muito voltado para o varejo, para livrarias, para pontos de vendas. E aí chego no Rio Grande do Sul, estou estruturando a editora, abrindo canais de venda. Aí começou a pandemia em 2020, né, março de 2020. E eu ali, né, peguei minha filha, também Júlia, coloquei na mala, falei, meu Deus, vou voltar para São Paulo de mala e cuia, literalmente, né, a cuia do gaúcho, né, que eu fui para o Rio Grande do Sul. E aí, naquele momento, eu realmente me vi bem aflita, né? Nós que trabalhamos na área geral, né? Eu era gerente geral, a gente tem metas, precisa realmente propagar o livro. Naquele momento, eu me vi realmente desesperada. Falei, eu preciso redesenhar o meu modelo de negócio. E tudo estava voltado para a internet. Felizmente, essa empresa já atuava, né, no marketing digital. Eu comecei a estudar, mas isso não era para o livro, era muito mais para cursos e conteúdos, que é a Luz da Serra, não sei se vocês conhecem, é lá de Nova Petrópolis. E aí eu comecei a estudar e mergulhar nos processos para tentar adaptar para livros. Daí a gente começou um canal no YouTube, que chamava Leia Luz, começamos lives no Instagram. Enfim, nós crescemos mais de 200% de faturamento em 2020, num ano pandêmico, e a editora estourando de vender, todos os mercados fechados. Por quê? Porque eu comecei a olhar realmente, e foi um desafio, né? Foi uma crença em relação ao nosso trabalho. A gente vê só, principalmente, editores antigos que estão no mercado, tem essa visão, livraria. Livraria não, é uma fusão dos dois, e a internet é muito importante. A gente vê a Paola aí, um case de muito sucesso, e, para mim, foi muito isso. Foi olhar, então, a editora entrou no YouTube com conteúdos, com entrevistas com autores, né?
eu tive esse insight, mas o que eu sentia muito, né? O autor, às vezes, ele tem vergonha de vender. Ele tem muita vergonha. Então, assim, eu, como a entrevistadora, eu ia lá e ficava... Né, a gente tem momentos no marketing digital que a gente chama de pitch de vendas. O que é um pitch de vendas? É o momento que você engaja todo mundo com o teu conteúdo, né, você está levando uma transformação, você está levando uma proposta, e aí, naquele momento, você vai falar, olha, eu tenho a solução. O meu livro é a solução para o que você está buscando. E o que eu estou oferecendo para você é ele, com uma condição especial. Então, eu comecei também a formar os meus autores a vender na internet. Né? A gente não pode ter vergonha de vender o nosso conteúdo, muito pelo contrário, a gente acredita nele, a gente sabe o quanto ele vai transformar, e eu sinto que muitos autores têm vergonha, quer vender Raquel, assim. a gente comentava aqui na live, né? O autor ficava lá 1 hora e tal, aí não mostrava o livro, não mostra a falava capa. onde estava. E aí nós duas, bem abelhudas, começamos a ver as lives de outras editoras. E, gente, olha lá, na pandemia, eles não colocam o link de venda, ficam batendo papo do livro, não falam o final onde está a venda, onde está para comprar. Exatamente, né? Lília. Então, eu assistindo uma live com uma astróloga, que eu sou da área mística, né? Eu amo essa área, com uma astróloga incrível, que é a Cláudia Lisboa, da Editora Globo. Depois eu até brinquei com o editor da Editora Globo. E eu lá querendo comprar o livro, eu estava, meu Deus, onde vende? Será que eles não vão fazer uma promoção? Em nenhum momento mostraram o livro. Então, assim, você distribui o teu conteúdo, mas, em contrapartida, o que você espera? É vender o teu livro. Então, quebra essa crença, né, de que você tem vergonha de vender. Não, venda com orgulho. Né? É a tua transformação, é um projeto de vida, né? Sem dúvida. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Se você for esperando acontecer, você que tem que ser agente de mudança, você tem que ser transformação. Paula, você falou, a Raquel estava falando aqui, né? Eu eu não entendo. entendo isso. Como pode ter vergonha? Não é que é fácil. Eu realmente entendo e respeito. É muito difícil você expor a sua cara ali, a sua vida, sua vivência, se expor na internet. Hoje a gente lida muito com essa exposição, pode ter um retorno negativo, a internet parece terra de ninguém, então é assustador, Mas se você não acredita no que você está fazendo, quem vai acreditar? Porque, querendo ou não, qualquer livro que a gente compra é um voto de confiança, não é? Exato. No autor, na história, no editor. Então, assim, para a pessoa dar um voto de confiança para você, para o seu livro, você precisa se posicionar de alguma forma. Então, tem que ter esse clique. Por isso que eu falo, tem que encontrar o melhor formato para você e estar na internet. Então, para a gente entrar já e partindo, né, mas podem responder com tranquilidade, estamos no tempo. Para a nossa, vamos dizer assim, quase que penúltima, porque depois eu quero perguntar para vocês sobre a Bienal, né, para fechar. Penúltima pergunta, então. A gente falou de marca pessoal, né? E o que isso representou para vocês? Eu queria que vocês falassem de algo concreto para eles, né? Porque a marca pessoal, os meus alunos sabem, eu também fiquei nos bastidores do mercado do livro, e eu começar a gravar vídeos, eu começar a falar do meu conteúdo, e eu falei, opa, pera, os auditores falaram, nossa, isso que a Lilian está falando é interessante, né? Então, eu comecei a entrar em outras rodas. Bom, estou aqui no papo de mercado, né? Então, é isso, né? O que a marca pessoal, assim, para a minha empresa, também mudou faturamento, mais clientes, mais convite para palestras, a Giovana está aqui, ó, das minhas redes sociais, mais trabalho, mais estresse, também tudo. Mas, assim, muitos benefícios. A marca pessoal, assim, mudou a imagem da minha empresa. A minha empresa era uma agência, depois a agência da Lilian, só na bolha do Mercado Livre. Depois, não, a agência que mais divulga livros no Brasil. Existe? Eu nunca falava para ninguém. Às vezes, até o jeito de eu me apresentar. Eu ia no dentista, o que você é? Jornalista. Eu tinha vergonha de falar com a empresária, que eu era, né? A gente tem, eu sei porque a gente tem essas coisas. A gente às vezes é um pouco humilde demais, né? Então a gente tem que se soltar, fazer a nossa marca, né? Tem um livro que eu recomendo que é o Personal Brand, que fala, sabe aquela pessoa na empresa que sempre está subindo de cargo, porque ele está ali, né? Ele faz uma pequena tarefinha, está lá do chefe, fiz isso, hein? Marca pessoal dele. E o problema não é ele que fala, é a gente que faz e não está falando, não está se aproximando. que eu olhei para ele porque eu não faço isso. Ele fica pé da vida. Não faz a marca pessoal. Faz sim, tá louco? Se não faz, mas tem que fazer mais. Isso, mas tem que fazer mais. Então, eu queria que vocês falassem o que a marca pessoal transformou. Porque na minha deu um resumo pequenininho aqui, mas foi muita coisa.
E até me fez assim coisas pessoais também, sabe? Levou para um lugar de autoconhecimento, porque quando você vai passar a tua imagem, você fica um pouco preocupada com tudo, né? Queria que você falasse o que mudou assim de financeiro, de sentimento, em relação ao mercado, a vida de vocês, né? O marido dela trabalha com ela, gente, é que sucesso. Fala aí, pode falar. Eu acho que a minha experiência assim, de marca pessoal, né, como consultora, eu estou sempre preocupada com a marca da editora que eu presto consultoria. Né? O que ela está levando de promessa, se ela está cumprindo o que ela se propõe. Mas uma experiência pessoal mesmo, eu acho que eu posso dividir bastante sobre o Ressignificando Perdas. Né? Eu acho que um Instagram com 8 meses, orgânico, chegando em 27 mil seguidores, é um número bem significativo. E foi muito assim, por exemplo, as pessoas, e teu livro? Olha que incrível, né? Olha o movimento que eu fiz. Com toda a experiência que eu já adquiri do marketing digital, eu estou no processo de escrita do meu livro. E, assim, o que eu estou fazendo muito com o meu Instagram? Ele é um termômetro, até para avaliar, porque eu estou falando de diversas emoções que o luto conecta. Não só o luto, né? Eu acho que ressignificar perdas são vários ciclos que a gente encerra. Às vezes, um trabalho que a gente amava, um relacionamento, enfim, não necessariamente a morte. Por isso que eu falo ressignificando e falo no gerúndio. Porque a gente ressignifica todos os dias. Né? Todos os dias a gente tem que encerrar ciclos, se abrir para novos ciclos. E aí, no Ressignificando Perdas, eu sinto muito, as pessoas já estão assim, super engajadas e perguntando quando que esse livro vai ser lançado, porque eu gerei essa reciprocidade. Eu estou levando sentimentos, validando sentimentos e emoções que as pessoas estão ali buscando entender o que está acontecendo, e ela vê, poxa, eu sinto mesmo que ela, que legal, eu não enlouqueci. Então, esse processo é natural. E, obviamente, que já está gerando todo o engajamento com o produto, com o livro que eu vou lançar esse ano. Então, eu acredito que o lançamento vai ter um bom resultado, porque já foi feito todo um preparo. E aí é muito legal que, no processo de escrita, aí eu faço um post de um trecho e falo, esse aqui não engajou tanto. Nossa, esse aqui deu 5 mil curtidas. Eu tenho que destrinchar mais esse tema em um capítulo do meu livro. Então, para mim, está sendo um baita case de marca, de sucesso e também de processo de construção do livro junto com o leitor, porque está sendo muito isso, essa troca, né? Como a Paola disse brilhantemente também. A gente vai, a gente se conecta, a gente escuta a opinião do leitor, então é muito importante. E é muito disso, né, gente? A gente precisa se posicionar, encontre teu caminho. Eu tinha muita vergonha de gravar vídeos, hoje eu gravo e me atrevo, porque eu me desafiei a isso. Então, a gente se desafia todos os dias. Acho que marca mesmo é muito Ressignificando Perdas. Para mim, é um baita case. Assim, me surpreendeu. Você vê, se a gente não testa, a gente não sabe até onde a gente consegue chegar. E uma coisa que eu falo, a gente tem muito a síndrome do impostor, né, Lília? A gente nunca acha que é capaz, a gente acha que sempre... eu conheço tantos profissionais do mercado do livro, ou tantos autores incríveis, e que não se desafiam, e que não se propõem, que têm textos maravilhosos e não vendem. Não estão aparecendo, né? Porque não aparece. E a gente sabe o trabalho incrível que tem por trás. Então, é uma mescla do teu trabalho literário, da tua construção, do teu texto, com o teu querer, com o teu se desafiar, com o teu se colocar no mercado. E a internet é um caminho sem volta, né, gente? Ainda mais pós-pandemia, a gente sabe que não tem mais como voltar atrás. O mercado online cresce a cada dia e a gente precisa estar nele. Eu acho que, no meu caso, o que mudou foi toda a minha vida, porque eu sou formada em administração, passei 14 anos trabalhando no setor administrativo. Eu trabalhava das 8 às 18, de segunda a sexta. E, por muito tempo, na verdade, até a pandemia, até quando eu estava com 7 meses de gravidez, eu lidei com livros e fuxicos, eu escrevi os meus livros e eu trabalhava ainda nesse emprego. Foi a pandemia que fez com que eu realmente falasse, vou focar no Livros e Fuxicos e transformar o Livros e Fuxicos em uma marca ainda maior. E aí foi quando eu e meu marido a gente conversou e decidiu trabalhar só com isso. Então, os dois aproveitaram um momento da pandemia, que foi um momento muito desafiador para todo mundo. Eu estava com uma criança pequena, a minha filha nasceu, tudo fechou. Assim, foi questão... Ela nasceu no dia 9 de março, no dia 10 fechou tudo, porque a pandemia. Então, a gente precisava encontrar um novo formato de trabalho. Só que a síndrome do impostor sempre foi muito grande, porque eu já tinha uma autoridade na internet, mas ainda não me achava capaz de só trabalhar com isso. E aí a gente precisou desse momento conturbado na nossa vida para que eu assumisse essa responsabilidade e falasse, vou tentar.
E nós conseguimos fazer acontecer. Nos últimos 2 anos, os nossos números cresceram muito mais, nosso engajamento cresceu muito mais, mas o que eu mais sinto é a minha autoridade. Porque eu acho que, hoje, trabalhar na internet tem todo o lance do algoritmo, a gente fica lutando para entender os formatos que funcionam, o que bomba, o que não bomba, mas o mais incrível é o retorno da pequena comunidade, do nicho que eu criei e daquelas pessoas que me veem como autoridade. Elas querem procurar um romance, vou procurar a Paola. Ah, eu escrevi um romance, eu quero divulgar um romance, vou procurar a Paola. E as editoras te procuram assim também, né? Eu falei, né, comentei com vocês, eu só publiquei o meu livro por causa disso também, né, por causa da minha autoridade. Então, o meu primeiro contato com o Felipe, que é o editor da Planeta, que foi, né, quem publicou os meus 2 primeiros livros, foi por causa disso, foi por causa do Livros e Fuxicos, foi por causa dos meus números. E aí o que veio depois foi o que eu construí como pessoa e mostrando para, né, para quem estava me lendo que eu não sou só a Paola do Livros e Fuxicos, eu também sou a Paola, escritora, e que está aí, né, na sua 4ª empresária. Empresária, mãe. E tudo isso, né? É muito gostoso ouvir elas falando assim, porque o marketing pessoal, eu falo, é um bichinho que, quando morde, assim, a pessoa fala, isso. São pequenas coisas, assim, sabe? O networking que a gente está fazendo aqui hoje, vocês estarem... Né, agora a gente vai abrir para perguntas, vai ouvir vocês. Pena que o espaço é curto, né? Mas, assim, frequentar, né? Agora que, né, a pandemia acabou, teoricamente, né? Frequentar espaços em lançamentos de livros, sabe? Vocês, assim, agora é hora da gente estar com outros autores, fazer conexões. Um exemplo? A gente chegou, né, eu e a Bárbara, e a gente sentou ali atrás, bem quietinhas ali, até dar o tempo do horário. Teve 2 autoras que já foram lá conversar com a gente. Olha, lancei meu livro é sobre isso, isso e isso, vou fechar um público com você em tal mês, já fique esperto quando o meu e-mail chegar. Se vendeu, não é? A gente já lembra a história que vai passar 7-1, Alemanha, que vai ser uma brasileira, uma alemã, é você, né, que está o alemão que está de amarelo. Então a gente lembrou e ela foi lá, uma simpatia, educação, posso conversar com vocês. Então isso é muito importante, ter o carão de se vender, de acreditar na sua história, criar de fazer parte, né? O autor pode, e às vezes ele fala assim, mas eu não moro em São Paulo. Mas eu falo, busque a tua comunidade. Nossa, eu tenho tantos alunos assim que, agora eu faço parte da academia da minha cidade, agora eu... E é isso, buscar a sua comunidade, desculpa. Até para divulgação, sabe? Às vezes ele fica sonhando com a rádio da capital e, às vezes, tem uma aluna também que virou colunista numa rádio da cidade. Então, a gente tem que valorizar o local, trabalhar e começar a dar os primeiros passos. Então, para a última, só uma mensagem agora. Passa rápido. Passa rápido. Só uma mensagem para perguntas. Vou pedir para o Vitor ficar por aqui. O que representou para vocês? Porque só tem mais 2 dias, né? Falei, a última vez eu vou perguntar. Vou fazer uma pergunta bem coração, assim, para a gente chorar bastante. Mas, assim, o que representou para você, Raquel, e você, Paola, esse retorno, estar na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo? Nossa, está sendo assim assustador de uma forma muito positiva. É emocionante estar aqui depois da pandemia, poder reencontrar e abraçar e conversar sobre livros. E é emocionante ver esse movimento que nós escutamos tanto, que o brasileiro não lê, que a gente sabe o quão falho é o nosso sistema de política pública no apoio da literatura. E nós vemos que essa edição está gigantesca, está expressiva em número de vendas, está expressiva em número de pessoas que vieram até aqui. Eu fico muito emocionada com as crianças, o tanto de criança, o tanto de excursão, de escolas. Então, está sendo muito emocional, assim, muito emocionante conseguir olhar o trabalho meu, que é tão distante, que é na minha casa, sozinha, eu e meu marido, gravando vídeos, e conseguir olhar, né, ver agora o movimento da literatura, das pessoas que estão cada vez mais buscando pelos livros, que começaram a ler na pandemia e que agora sentem que os livros são, de fato, seus melhores amigos. Isso, para mim, não tem preço. Então, está sendo assim incrível, tanto de gente que eu vi nesses dias. Eu acho que já é a melhor Bienal da minha vida. Está sorrindo com os olhos. Parabéns. É o trabalho que você fez, né? Plantou, né? E aí, Raquel? Sim, eu adiantei no início, né? Já fui abrindo, falando quanto eu estava feliz de ver essa Bienal lotada. E é muito isso, né? A Paola, a experiência com o autor, né? As crianças buscando, né? Esse período de pandemia. Eu também estou muito orgulhosa da minha filha, eu trouxe ela ontem.
E ela querendo entrar no stand da editora, ela já sabia as editoras que ela queria ir, ela já sabia os livros que ela queria consumir, e ela vendo os autores ali, ela abraçou o autor. Então é isso, as crianças, assim, a gente está plantando, né? A literatura é um plantio. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, né? Nesse processo. Quão valoroso é uma pessoa que lê hoje em dia, que nível a gente, com tanta informação, a gente sente que, principalmente, esse nível de ansiedade das pessoas é falta de leitura. Então, que nós sejamos sementes para plantar a literatura aí. E a Bienal é um exemplo lindo disso, né? A Bienal lotada. Eu estou arrepiada, eu sou de peixes, eu sou sensível, emocionada. Já chorei nessa Bienal, abraçando parceiro. Tenho parceiro aqui de livrarias que estão prestigiando. Então, é isso, é um momento de contato, conexão. A gente, mais de 4 anos sem ter esse movimento, a gente precisava realmente retomar, abraçar, a gente precisa do contato humano, e essa Bienal mostra o quanto é importante esse plantio, e a gente está colhendo aqui nessa Bienal, né? Sem dúvida. Que lindo. Não, a Raquel é minha amiga, né? Então a gente fica assim. Ó. Aí eu olho para a Paula também, admiro o trabalho dela pra caramba. A gente fez um vídeo que eu amei, foi um trabalho incrível que a gente fez. A nossa live foi maravilhosa. Aí eu fico meio assim, porque eu gosto muito delas, tá? Então, essa cara de boba é porque eu gosto muito delas. E, claro, vou falar rapidinho. Foi assim uma Bienal muito diferente para mim, muito diferente. Porque eu sempre vim para a Bienal dos Bastidores, trabalhando para várias editoras, trabalhando muito. Muitas pessoas não me viam, né, nos corredores. Essa semana ainda fiquei durante o dia no hotel, tiveram algumas pessoas, Lília, cadê você? Eu falei, estou trabalhando, que é a vida nessa Bienal. E vim à noite, mas essa foi um marco, porque foi a primeira vez, né, assim, do Rio eu já estava numa palestra da Amazon, já apresentava alguns autores, mediava, mas muito assim nesse papel, né? E é a primeira vez que eu estou realmente assim representando os autores independentes com esse espaço maravilhoso que mais uma vez eu tenho que agradecer a organização da Bienal, a CBL, para ter, né, tivemos todos os dias, gente, né, foram 5 mesas às 8 horas da noite. Então é uma realização assim poder também nesses 2 anos de pandemia que eu gravei o curso e saí desses bastidores, estar aqui conhecendo várias pessoas. Foi uma semana que eu conheci muita gente, os alunos. Amanhã tem encontro com os alunos também no Espaço para Blogueiros. Então estou assim também feliz. Foi uma Bienal diferente e os números, né? Os números dos nossos clientes, os números de vocês, os números de vendas, gente, assim, ó, super mega positivos. Assim, a gente não esperava livros esgotados. Cliente mandando para a gente mensagem, porque até o site esgotou, vendeu aqui, acabou, vendeu no site. Então, até o site da editora foi impactado pela Bienal. Então, ou seja, para a gente que está aqui nos bastidores, trabalhando muito para o mercado, né, é algo assim, vale a pena, vale a pena. E tem a ver com missão, com propósito, não é só relacionado a vendas. Né? Então, gratidão a todos vocês, obrigada, 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 obrigada. E endereço das redes sociais de novo, né? O meu é @LilianCardoso, Instagram. O meu pessoal é Raquel A7 com secado. Ixi, é complicado, hein? Meu pai me prejudicou, é Raquel com secado. Então, Vou dar o Ressignificando Perdas, que é o que eu falo sobre luto, que eu vou lançar o livro. Se vocês conhecem alguém que está passando por esse processo ou que quer se conhecer, entender melhor o encerramento de ciclos, eu convido vocês a conhecer o @Ressignificando Perdas. E vocês encontram o Paola Alexandra ou Livros e Fuxicos em todas as redes sociais, em todos os cantinhos, falando de livros, escrevendo, surtando, mostrando minha filha, minhas cachorrinhas estragando as caminhas, e é isso. Obrigada, gente.